pessoal, eu sou a Aline, para NA Animadas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Bacurau e sobre Oscar e sobre se a gente ainda consegue shippar essas duas coisas juntas. Ainda dá para torcer para Bacurau pro Oscar 2021? Sim, a gente pode torcer para ver o nosso filme brasileiro favorito dos últimos anos aí no Oscar, no próximo Oscar, porque saiu a lista dos filmes elegíveis, uma longa lista de 366 filmes que podem aí ser indicados para o Oscar, e Bacurau está nessa lista. O filme está elegível para praticamente todas as categorias do Oscar, inclusive melhor filme, melhor atriz para Sônia Braga, melhor ator para o Udo Kier, melhor direção, melhor roteiro original, melhor edição de som. Mas eu vi algumas pessoas questionando por que Bacurau não tá na pré-lista dos indicados de algumas das categorias que já foram reveladas, como de melhor filme internacional. Para a vaga desse ano de melhor filme internacional, o filme não era Bacurau e sim Babenco, o documentário Babenco, que não entrou na pré-lista, ou seja, acabou ficando de fora da possibilidade de indicação no Oscar. Mas tudo isso pode soar muito confuso se você não acompanha as premiações e também toda essa burocracia de quem é indicado a filme internacional, como que funciona a questão das campanhas de marketing. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre como foi a história de Bacurau e por que a gente ainda consegue torcer para ele entrar no Oscar 2021. Mas antes de repassar essa história de Bacurau com o Oscar, eu quero pedir que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se caiu aqui por esse vídeo. Eu falo bastante sobre filmes e sobre séries também, e sobre Oscar eu vou falar bastante ainda. Já dá o like nesse vídeo também, compartilha com outras pessoas que você sabe que gostam também de cinema. E segue a gente lá no Instagram, que a gente posta outros conteúdos que não viram vídeo no canal. Bom, vamos lá voltar para 2019, quando Bacurau estreou no Brasil lá em agosto. Nesse momento a gente já estava discutindo qual que seria o representante brasileiro para o Oscar 2020. E pela data de lançamento de Bacurau, era possível sim que ele concorresse a melhor filme internacional representando o Brasil em 2020. Só que para isso ele precisava ser escolhido pela Academia Brasileira de Cinema. E a gente tinha dois filmes que estavam na mira da Academia Brasileira, que era Bacurau e A Vida Invisível. Independente dos nossos gostos pessoais, das nossas preferências em relação ao filme, e é claro, Bacurau sempre foi muito mais popular do que A Vida Invisível, a gente consegue ver que a disputa entre os dois filmes era bem válida. Além de qualidade, ambos os filmes fizeram bonito no Festival de Cannes de 2019, um dos maiores festivais de cinema do mundo. Bacurau ganhou o prêmio do júri, empatado com o filme Os Miseráveis, da França. Guardem esse nome. E o prêmio do júri é basicamente o terceiro prêmio mais importante no Festival de Cannes, que naquele ano foi vencido por Parasita, que ia depois, ganhar todos os prêmios merecidamente, como a gente viu ali na frente. Só que A Vida Invisível também fez bonito em Cannes e venceu o prêmio Um Certo Olhar na Mostra Paralela. Ou seja, os dois estavam tendo uma boa repercussão internacional em um dos maiores festivais de cinema do mundo. E aí chegou a hora da Academia Brasileira de Cinema escolher o representante brasileiro. Olhando pra gente agora no futuro, eu acho que é fácil a gente enxergar essa decisão da Academia Brasileira como uma decisão equivocada, que Bacurau deveria ter sido escolhido. Mas eu acredito que foi mais falta de sorte dos dois filmes e uma estratégia que sim, na época foi bem válida da Academia. Por quê? Eles certamente levaram em consideração a força da narrativa de A Vida Invisível, que se foca nas personagens femininas e nas lutas delas, num momento em que Hollywood enxerga essas tramas como tramas muito pertinentes. Você vê vários filmes com essa temática ganhando força em Hollywood. Outra coisa, Fernanda Montenegro tá no filme, uma atriz muito reconhecida internacionalmente, inclusive, que já foi indicada ao Oscar. Isso tem um peso. Logo em agosto, a Amazon comprou os direitos de distribuição de A Vida Invisível nos Estados Unidos, e isso foi bastante importante. Não adianta a gente achar que sem campanha de marketing, sem distribuição, vai sair indicações e prêmios. Não sai. Sem campanha de marketing, os votantes da academia às vezes não ficam nem sabendo os filmes que estão elegíveis, não lembram na hora de votar, acontece. E a distribuição da Amazon traz um peso diferente para o filme. É bom lembrar
que foi ela que distribuiu nos Estados Unidos o filme O Apartamento, que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, o filme iraniano, em 2017. E também foi ela que distribuiu o filme polonês Guerra Fria. Não ganhou o Oscar de melhor filme internacional, mas ele foi indicado. Também foi indicado a melhor fotografia e melhor direção. Não foi pouco que o Guerra Fria conseguiu, não. Apesar de não ter levado o prêmio, essas indicações, para além do filme internacional, foram muita coisa que o filme conquistou. Por outro lado, a distribuidora de Bacurau nos Estados Unidos é a Kino Lorber, que é uma distribuidora muito menor, com muito menos peso e muito menos força para emplacar uma campanha que Bacurau precisaria. Ou seja, de fato, parecia uma estratégia muito boa apostar em A Vida Invisível ao invés de Bacurau. E o que aconteceu? No final das contas, a Amazon, apesar de ter comprado a distribuição de A Vida Invisível, não focou na distribuição do nosso filme, do nosso representante, mas focou na distribuição de um outro filme que eles tinham adquirido os direitos, que é Os Miseráveis. Sim, aquele filme que dividiu o prêmio de Cannes lá com Bacurau, o filme da França, representante da França, e de fato Os Miseráveis conquistou uma vaga nos indicados de melhor filme no Oscar de 2020. Não venceu porque, né, Parasita venceu todos os prêmios justamente, mas conquistou a sua vaga, que poderia ter sido nossa. Se fosse Bacurau ao invés de A Vida Invisível, a gente teria conseguido a vaga? Talvez, a gente nunca vai saber. De qualquer forma, Bacurau cresceu muito aqui depois da estreia, muito no boca a boca, ele ficou meses em cartaz no Brasil. E nos Estados Unidos ele acabou chegando realmente depois do Oscar. A gente tinha uma campanha de marketing preparada para Bacurau, uma campanha de distribuição que ia começar logo após o Oscar, mas daí veio pandemia e, né, as coisas foram dificultadas de novo. Independente da campanha de divulgação ter sido um pouco frustrada, as exibições nos cinemas e tudo mais, Bacurau também veio com força nos Estados Unidos, tanto que a gente viu ao longo de 2020 o filme ganhando muitas premiações, especialmente aí nesse final de ano e começo aqui de 2021. Foi justamente essa pressão de estar ganhando vários prêmios de cinema nos festivais nos Estados Unidos que fez com que efetivamente o filme se tornasse novamente uma possibilidade para o Oscar, dessa vez o Oscar 2021. A Kino Lorber acabou inscrevendo Bacurau no streaming da Academia, tornando o filme elegível. Como ele não tinha sido escolhido o representante quando ele estava em tempo hábil para isso, para o Oscar 2020, ele não pode concorrer nessa categoria, mas pode concorrer em outras. Uma coisa semelhante aconteceu com o filme Cidade de Deus, que acabou voltando no Oscar, concorrendo a prêmios importantes, como de melhor diretor para o Fernando Meirelles, melhor fotografia. É lógico, Cidade de Deus tinha um nome muito grande por trás do filme, que fez com que ele conseguisse relevância o suficiente para conquistar essas indicações, que era o nome do Harvey Weinstein. Eu não acredito que Bacurau foi injustiçado, até porque é muito complicado realmente essa questão dos países estrangeiros, né, dos países que não são os Estados Unidos, escolherem só um representante para o Oscar. Em 2020, por exemplo, a França ficou com Os Miseráveis, que fez bonito, né, foi lá indicado, mas por outro lado, não escolheu no seu lugar O Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um dos melhores filmes dos últimos anos, e eu vi ano passado em todas as listas de melhores filmes que eu via de 2020, tinha lá Retrato de uma Jovem em Chamas. Quer dizer, é um filme também que cresceu bastante, bem mais do que Os Miseráveis. E que eu acho que poderia conquistar até mais indicações do que só filme internacional. Mas bora lá, Bacurau ainda tem chance, não muitas eu acho, mas eu acho que a gente não pode menosprezar a força desse filme. Eu jamais iria imaginar que Bacurau estaria chegando onde está chegando, conquistando tantas premiações assim, tanto tempo depois do seu lançamento. Então sim, eu acho que a gente consegue torcer por esse filme alcançar alguma indicação no Oscar. Eu acho que toda indicação
que Bacurau conseguisse seria uma vitória. E a gente espera os indicados finais do Oscar para saber se Bacurau entra ou não na lista da disputa no dia 15 de março. Me digam aí como tá a torcida de vocês pro Bacurau, se vocês acreditam que o filme pode conquistar alguma categoria, alguma indicação, e se sim, qual categoria vocês acham que Bacurau tem mais chance? Será que roteiro? Será que edição de som? Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!